dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira. Sejam bem-vindos, Marta, seja bem-vinda, Sônia, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, Maria, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live de quarta-feira. Vocês já sabem, né? Quarta-feira é dia da nossa live. Quarta-feira, às 13 horas, a gente tem o Almoçando com Possibilidades. Ei, Nan, seja bem-vinda, querida. E o que é o Almoçando com Possibilidades? O Almoçando com Possibilidades, eu vou trazer algum tema e vou tentar trazer consciência, né? De alguma forma, para quê? Para que a gente veja aquele ponto de uma forma nova e diferente. E é sempre assim, né, gente? A gente sempre tem um jeito novo e diferente de olhar as coisas. Só que a gente fica muito preso, a gente fica preso naquilo tudo que a gente já sabe que é daquele jeito. A gente sabe, a gente se prende àquilo, né? Então, é uma forma da gente perceber que, uou, como que eu não tinha pensado nisso antes? Nossa, essa é uma nova possibilidade. E assim, nós temos essa live toda quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Bora chamar os amiguinhos. Gente, hoje o tema vai ser super legal. A gente vai falar sobre o Dia das Mães. Ah, mas eu não sou mãe, mas você é filha, porque você veio de alguém. Então, essa live também é para você. Sabe, para que a gente reveja a nossa relação com as nossas mães, para que a gente reveja a nossa relação para quem tem filhos, para a gente ter um novo olhar sobre esse relacionamento e o que pode ser diferente. O que a gente pode criar de novo a partir de hoje. A partir de uma nova consciência. Porque essa ideia, quando a gente fala sobre trazer novas consciências, e a gente vê o que pode ser diferente. Ah, puxa vida, mas a vida inteira eu agi dessa forma. Você agiu a vida inteira, mas como seria se hoje você agisse diferente? E é sobre isso que mais é possível, né? Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Regina Bojanovski, eu sou CF do Access. Oi, Cris, seja bem-vinda, querida. Eu sou CF do Access, facilitadora certificada. Estou no Access há quase 6 anos e aqui nesse perfil você vai ouvir sobre ferramentas do Access. Ah, mas e as outras coisas? Não, aqui é Access, gente. Tem as pessoas... Tem muita gente que busca muitas coisas, né? Eu busco muitas coisas dentro do Access porque ele trouxe para mim tantas respostas, ele trouxe tantas clarezas, mudou tanto a minha vida que eu falo, uau, o que mais é possível para a gente verdadeiramente criar mais em cima daquilo, se aprofundar mais naquilo que está trazendo clareza para a gente, né? Que está mudando a nossa vida. Então, vamos lá. Hoje eu queria convidar vocês a fazer um passeio na sua vida, no seu relacionamento com a sua mãe. Assim, gente, como que é o seu relacionamento com a sua mãe? Como foi na sua infância? Como foi, que tipo de relação vocês tiveram? Foi uma amizade de mais carinho, de mais amorosidade? Ou foi uma relação um pouco mais rigorosa, um pouco mais dura? Não importa o que foi, tá? O passeio por essa relação é só para você ver o que te traz até hoje com relação a isso. Mas a ideia é a gente sempre ver um ponto novo e diferente. O que a gente pode fazer de diferente? Porque às vezes a gente passou por coisas com nossas mães e a gente falava assim, nossa, por exemplo, as pessoas que apanharam dos pais, né, da mãe. A gente vai falar hoje especificamente da mãe, a gente está na semana do Dia das Mães. Tem pessoas que apanharam, que sofreram e que guardam isso, né, dentro de si. Tem outras que tiveram uma mãe que era um pouco mais aquela mãe que deixava fazer tudo. Ei, Olindina, seja bem-vinda, minha querida. Aquela mãe que deixava você fazer tudo. Tá tudo certo, gente. Tudo que nossas mães foram pra gente estava ótimo. Por quê? Elas sempre fizeram o melhor pra gente, de acordo com a consciência que elas tinham. Ah, mesmo aquela mãe que batia na criança, mesmo aquela mãe que batia. Porque ela batia porque ela achava que só assim se educava, né? Graças a Deus as coisas mudaram bastante e as pessoas hoje reconhecem que pode ser diferente. Mas o que eu quero trazer de consciência para vocês é o que você tem repetido na sua vida a partir do relacionamento com a sua mãe. O que você tem usado como desculpa para justificar seus atos e falar assim, ah, mas a minha mãe fez isso comigo e eu tô viva até agora.
Porque eu já ouvi pessoas falarem assim, por exemplo, pessoas que apanharam na infância e que batem nos filhos. Sim, gente, ainda tem gente que bate nos filhos. Eu acho um absurdo. Desculpa, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Mas pra mim é um absurdo uma pessoa que bate numa criança, sabe? Olha pro seu tamanho, olha pro tamanho da criança. Bela, seja bem-vinda, querida. Tem cabimento um adulto batendo uma criança? Não tem, sabe? É como você imaginar você do seu tamanho e uma pessoa 2, 3 vezes o seu tamanho, né? Pelo menos 2 vezes o seu tamanho batendo em você. O que você ia sentir, sabe? Que consciência você ia ter? Como que você ia se sentir com relação a essa pessoa, que é o dobro do seu tamanho batendo em você? É uma covardia que não tem tamanho. Ei, amor, seja bem-vindo. Ivana, seja bem-vinda, querida. Então, só que as pessoas usam isso como justificativa. Ah, eu tô vivo. Ah, não, eu sou uma pessoa muito bem educada. Eu apanhei, mas eu sou educada. Esse é o único jeito que tem. E não é. Então, eu tô trazendo essa coisa de apanhar na infância, mas o que eu quero trazer é o que você tem repetido dos padrões da sua mãe. O que você tem feito exatamente igual na sua vida? Porque a gente tende a copiar tudo da mãe. Então, a gente tende a copiar os comportamentos. Então, isso que eu falei, por exemplo, de bater. A gente tende a copiar a forma de falar. Então, às vezes, uma mãe que era agressiva, aí o filho, a vida inteira, ouviu aquilo, né? Ah, não, a mãe era agressiva e era o jeito dela. A gente tem essa tendência a dizer, ah, era o jeito dela. E aí você vai ser o quê? Você repete um comportamento com o filho seu, sabe? Você vai ser agressivo com esse filho. Então, o que eu quero trazer de consciência é assim, onde você está repetindo os padrões da sua mãe que não são legais, tá? Porque assim, ó, a gente, inconscientemente, a gente vai fazendo isso. A gente vai repetindo tudo. Aliás, para quem nunca fez um workshop do BMM, aconselho a fazer. O BMM, o que é, gente? O que trabalha esse processo corporal? Tudo que a gente tem copiado. Aí é de pai, mãe, né? Pessoas importantes na nossa vida que a gente traz pra gente. Só que, justamente, eu quero pegar o Dia das Mães para que a gente tenha consciência de que a gente não precisa copiar nada de ninguém. A gente pode ser quem a gente verdadeiramente é. Então, em todos os lugares onde você está repetindo a fala da sua mãe, o jeito da sua mãe, o jeito da... Ih, eu consegui fazer, não sei nem como é que faz, gente. Mas saiu um dedinho aí. O jeito que você... BMM é maravilhoso, né, Ivana? Bela, você fez o BMM? Que eu tô com um grupo novo agora. Eu não me lembro se você já fez. Eu tô com um grupo novo, a gente fazendo de novo os 200 dias. E tá sendo incrível. Nossa, tá sendo incrível, assim. Depois você me fala no particular. Então, o quanto a gente tem repetido, sabe? A gente fala no BMM, né, que é esse processo corporal, a gente fala sobre dores, caminhos e realidades. Que dores você tem repetido da sua mãe? Que histórias você tem recontado da sua mãe? Por exemplo, a gente às vezes... Pronto, vou te colocar então. Às vezes a gente repete as dores que nossas mães tiveram. Dor aonde? Às vezes é a dor que ela teve até com os familiares, com os irmãos. Aí você não se dá bem com seus irmãos, igualzinho sua mãe não se dava bem com seus irmãos. Por quê? Porque os irmãos só queriam se dar bem, os irmãos só queriam sei lá o quê, sabe? Então é você começar a perceber... Boa tarde, diva querida. Seja muito bem-vinda. Vou te passar também, não. É você começar a perceber que comportamentos você tem repetido da sua mãe na sua família, sabe? Então, às vezes, eu falei, dores, as tristezas que você carrega. Às vezes, a sua mãe, por exemplo, teve um relacionamento ruim. Aí falamos dos irmãos, mas também ela pode ter tido um relacionamento ruim com o parceiro, com o companheiro, o marido. E aí você fala assim, aí a gente tem uma tendência nossa, minha mãe tipo, às vezes não é consciente, tá? Mas às vezes você repete aquele comportamento, você vê que sua mãe tinha um casamento sofrido, um relacionamento sofrido. O que você cria pra você? Um relacionamento sofrido. Por quê? Porque a gente tende a repetir os padrões. Então, onde você tá repetindo o padrão de sua mãe? No relacionamento. Ou então é assim, ó. Não, as mulheres... minha mãe, por exemplo, não teve sorte
com o marido. E aí você cria o quê? Uma não sorte com o seu marido. Por quê? Porque você acaba trazendo para você, de uma certa forma a gente copia, por quê? Porque a gente quer se sentir mais perto daquela pessoa, ou porque é o que a gente aprendeu que funciona, ou porque a gente acha que só tem esse jeito. Então, em todos os lugares onde você achou que só tinha um jeito na sua vida de ser com um relacionamento, que era ter um relacionamento igualzinho de sua mãe e de seu pai, em todos os lugares, e você não via aquele relacionamento como um exemplo, como uma coisa boa, em todos os lugares onde você repete para se sentir mais perto da sua mãe, para se sentir mais próxima. Vamos destruir de criar tudo isso agora? Sim, pode POC nisso aí. A gente não precisa, olha aqui, não falando, meus parceiros são parecidos com meu pai, é sobre isso, né? Então, em todos os lugares onde você tem trazido para você comportamentos semelhantes ao do seu pai, para você ter que se comportar como sua mãe, em todos os lugares onde você está se repetindo exatamente a história da sua mãe, gente, isso é para todo mundo, em todos os lugares onde você se comporta exatamente como ela, para que o parceiro acabe reagindo e agindo sempre da forma como seu pai reagiu e agiu. Bora destruir de criar tudo isso agora sim? Pode POC, gente, pode POC nisso aí. A gente não precisa ter um relacionamento igual, sabe? A gente não precisa ter um relacionamento que seja espelhado naquele relacionamento da mãe. É sobre isso. E aí o que eu quero trazer de consciência é o que você pode fazer de diferente. Olha para o teu relacionamento e pensa assim, o que eu quero fazer de diferente com esse relacionamento? O que pode ser diferente do que aquilo que a minha mãe foi? Ah, minha mãe era muito brava, ou era muito autoritária, ou era muito controladora, ou era muito qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Não deixava meu pai fazer o que ele queria. Ou minha mãe era muito ciumenta. Aonde você está repetindo esse comportamento da sua mãe na sua vida? E que está te atrapalhando com os seus relacionamentos? Na sua relação familiar com seus irmãos, onde você está repetindo esse comportamento, onde você olha para os seus irmãos e fala assim, nossa, igual meus tios que não queriam nada, que não faziam nada, aí você olha para os seus irmãos e você está julgando os seus irmãos o tempo inteiro, onde você está julgando seus irmãos igual sua mãe julgava seus tios, sabe? Em tantos lugares onde você tem julgado, tem usado o julgamento que não é seu, mas foi o julgamento que você aprendeu e para tudo na sua vida. E você usa aquele julgamento como padrão, a sua forma de olhar para as pessoas. Bora destruir tudo isso agora sim? Pode POC nisso aí, gente. A quem pertence isso? Para quem já fez uma classe de barras, sabe que olha para o julgamento que você está tendo com relação às pessoas próximas a você e pergunta a quem pertence isso. Muitas vezes os julgamentos que a gente tem vêm de nossas mães. Ah, aquela moça ali, não, aquela ali não é boa para ser sua amiga. Oi? Não, aquele rapaz não é bom para namorar. Oi? Sabe? Onde você está usando o julgamento dos outros, da sua mãe, a gente está falando sobre mãe, para você. Em todos os lugares onde você não está reconhecendo que você tem uma consciência diferente da sua mãe, bora destriticar tudo isso agora sim? Pode POC nisso aí, gente, está feito. Sabe? E que caminhos que você traz iguais aos dela sobre, por exemplo, escassez? Onde você está sendo tão escassa quanto sua mãe? Onde você olhava para sua mãe e falava assim, meu Deus, minha mãe tinha dinheiro para fazer isso ou aquilo, mas hoje quando seu filho te pede dinheiro para isso ou aquilo, você fala, não tenho dinheiro, mesmo que seja 10 reais. Por quê? Porque a gente acostumou o quê? A dizer o quê? Não tenho dinheiro. Porque a mãe nunca tinha dinheiro. Hoje eu vi um daqueles quadrinhos que passa aqui no Instagram, que eu adoro aquelas coisas de antigamente, e nesse quadrinho falava as falas de antigamente, né? Eu acho que agora, época de Dia das Mães, a gente entra muito nessa vibe. E aí dizia, um dos quadradinhos era assim, ó, na volta a gente compra, né? Quantas vezes você pediu alguma coisa para sua mãe e sua mãe disse assim, ah não, na volta a gente compra. Quantas vezes você falou isso para seus filhos? Sabe, seu filho, sua filha. Não, na volta a gente compra. Aonde você está repetindo os comportamentos, sabe? Então, em todos os lugares onde a gente está passando, onde a gente vibrou, recebeu uma escassez enorme de pai e mãe e continua vibrando nessa escassez e tem repetido comportamentos de escassez com nossos filhos e olha o perigo disso. Está levando escassez para seu filho, para sua filha. Bora destriticar tudo isso agora sim. Pode POC nisso aí. E assim, ó, se você não tem dinheiro naquele momento, em vez de você mentir pro seu filho, pra sua filha e dizer, na volta a gente compra, porque na volta não existe, porque você já sabe que não existe, como seria dizer,
agora a mamãe não escolhe comprar isso, porque a gente precisa fazer isso, aquilo e aquilo. Explica. E quando a mamãe tiver condições, mamãe vai comprar para você. Simples assim, gente. Simples assim, sabe? Por quê? Porque quando você fala isso, você põe para a criança que você está fazendo uma escolha, sabe? E é assim, quando a gente escolhe gastar com isso ao invés de gastar com aquilo, você está fazendo uma escolha, sabe? Então, mostra que há uma escolha ali e que ela pode escolher diferente, sabe? Ela pode escolher ter mais dinheiro para comprar aquilo, sabe? Quando? Agora. Ela pode começar agora. A criança pode começar. O que ela pode fazer que ela pode começar a juntar um dinheirinho, sabe? Ela pode escolher, ao invés de ganhar dinheiro, ao invés de ganhar um presente, ela pode ir juntando um dinheirinho. Ah, porque ela quer comprar um videogame. Ao invés de ganhar umas besteirinhas de Dia das Crianças, de Natal, de aniversário, fala pra vovó, pro titio, eu tô juntando um dinheiro para comprar um videogame, sabe? Você pode até ensinar pro seu filho, pra sua filha, que ela tem formas de ganhar dinheiro, sabe? Eu já contei aqui uma vez sobre uma vez que eu vendi uma pulseirinha de miçangas. O que ela pode fazer que ela pode vender pros amiguinhos? Uma vez eu frequento uma academia bacana aqui na cidade. E eu achei muito legal porque uma amiga, que tinha uma criança de 8 anos na época, falou que a filha queria comprar alguma coisa que eu não vou me lembrar o que é, porque isso tem anos. E ela falou assim, e ela tá levando o brigadeiro para vender para as amiguinhas na escola. E ela fazia o brigadeiro, ela enrolava o brigadeiro e levava o brigadeiro para a escola. E eu achei aquilo tão fofo, porque um dia ela levou pra gente, pras amigas, né? E foi aquela farra, a gente ficou super encantado com aquela criança que de pequenininha já queria criar, sabe, já ser uma empreendedora. Nem sei que fim teve essa história toda. Mas é isso, ela pode vender para uma criança que faz, por exemplo, uma classe de barras. Eu já ouvi isso várias vezes, eu não sei se as crianças fizeram, mas de oferecer para os amiguinhos, fazer uma sessão de barras. Você não vai cobrar lá um valor normal de uma sessão? Não, mas você pode cobrar R$5, sabe? Você pode cobrar R$10, sei lá eu. Sabe, pode fazer na avó, na tia, no parente. Gente, enxerga as possibilidades. Mas o importante é onde você está trazendo a escassez de sua mãe para você. Onde você tem repetido os mesmos papéis. Onde você está comprando, sabe, aquele guardanapo mais barato de todos, porque sua mãe comprava o guardanapo mais barato e você continua comprando o guardanapo mais barato, mesmo tendo condições de comprar um melhorzinho. E o guardanapo é qualquer coisa, tá? O que veio na minha cabeça. Sabe? É isso. Eu escolho diferente. Sabe? E não quer dizer que porque você está escolhendo diferente, você está desonrando sua mãe. Não, e nem quer dizer que sua mãe fez coisas erradas. Não, ela fez o melhor do que ela tinha consciência. Só que você pode ter uma consciência completamente diferente. Você pode ter uma consciência nova. E só a gente tendo consciências novas, a gente muda a gente e o nosso futuro. A gente muda a gente e o nosso... os nossos descendentes, porque é o que você está repetindo de padrão, que você está, o que você repete de padrão, você está levando para os seus filhos, né? É isso. Sejam bem-vindas, meninas, sejam muito bem-vindas, Pri, Isabel, sejam bem-vindas, sabe? Então é assim, o que mais é possível? Tá sem som aqui para mim, como pode melhorar ainda mais? Gente, tá sem som ou vocês estão me ouvindo bem? Fala aí para mim. 1, 2, 3, pelo amor de Deus. 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Bora lá. Eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Tô aqui. Gente, pelo amor de Deus, que eu tô falando aqui há um tempão. Ainda bem, não, estão me ouvindo. Então tá bom. Maravilha. Então, vamos lá. Outra coisa que eu queria trazer de consciência, além das coisas que a gente copia, né? Dores, caminhos, realidade de sua mãe, sobre relacionamento, sobre corpo. Gente, sobre corpo. Que corpo que você tá criando que é igualzinho de sua mãe? Sabe? As doenças que você traz de sua mãe. Ah, não, minha mãe tinha varizes, minha avó tinha varizes. Você, por pertencimento, vai ter varizes. Não precisamos. Sabe, a gente não precisa repetir tudo isso. A gente simplesmente pode quebrar esse padrão. Como? Fazendo uma escolha, trazendo consciência para você e para o seu corpo. Ah, não, a minha mãe era gordinha, então eu vou ser gordinha. Ou, ah, não, minha mãe era magra, era um palito. Nossa, eu sou igualzinha, minha mãe é um palito. Ou, minha mãe tinha problema de
artrite, artrose, PODPOC, Nissan Universo, que isso é tudo exemplo. Eita, estão me ouvindo? Continuam me ouvindo? Eita, ferro, acho que minha luz aqui apagou. Não sei se se a internet tá ok. Eita, estão me ouvindo, gente? Tá, ótimo, obrigada. Porque do nada aqui, cara, eu já falei, aqui em casa do nada falta luz, é uma coisa bizarra, mas vamos lá. Então, tá, outra coisa que eu quero trazer de consciência, né? Então, dor de caminhos e realidades, o corpo que você tá trazendo de ser gordo, de ser magro, de ser flácido. Não, minha mãe era flácida, eu vou trazer essa flacidez, flexibilidade, gente, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você tá repetindo no corpo de sua mãe. Doenças, que doenças que você tá repetindo de sua mãe, sabe? Então, como seria você trazer mais consciência pro seu corpo e falar assim, eu escolho um corpo diferente. Eu não preciso ter o que minha mãe teve, todas as doenças que minha mãe teve, eu não preciso repetir, porque eu não preciso ter as mesmas experiências. E o que mais é possível pra gente criar diferente, sabe? Então, dores, caminhos, realidades, a gente não precisa repetir tudo isso. A gente simplesmente pode interromper e falar assim, que delícia, pode ser diferente. Então, agora eu quero trazer um outro enfoque que é assim, o que você faz, o que você tem feito na sua vida apenas para agradar a sua mãe? Que coisas que você tem feito, que escolhas você fez até o dia de hoje apenas para agradá-la? Com relação à sua profissão, quantas vezes a gente repete, faz coisas só para agradar os outros? E muitas vezes a gente quer agradar a nossa mãe. Então, em todos os lugares onde você está fazendo coisas para agradar a sua mãe, em todos os lugares onde você está se machucando para agradá-la, bora destruir tudo isso agora? Sim, pode nisso aí, sabe? Que escolhas você fez só para ouvir ela dizer assim, nossa, muito bem, nossa, eu tenho orgulho da minha filha ou do meu filho, sabe? Não precisa. Quando a gente é quem a gente é, quando a gente faz as coisas que a gente gosta de fazer e que nos fazem felizes, nossas mães vão ficar felizes pela gente. Mesmo que seja uma coisa totalmente improvável, mesmo que seja uma coisa totalmente improvável, mesmo que seja algo que você, que todo mundo ache assim, nossa, mas você tá feliz, sabe? Você tá realizada com aquilo. E quando a gente tá realizado, o que acontece? A gente fica mais feliz, a gente brilha mais, tudo fica mais gostoso, né, com a gente. E aí o que acontece? A gente fica com uma vida muito mais leve e mais gostosa. Então, onde no seu relacionamento, por exemplo, você tem feito coisas para agradar a sua mãe? Às vezes a mãe fica falando mal do parceiro. Mas seu marido não faz isso ou não faz aquilo. Aí você vai e briga com seu marido, porque seu marido não faz isso ou não faz aquilo, mas você não tá nem aí, porque aquilo não te incomoda. Não, mas minha mãe falou. E você como mãe, onde você tá apontando o dedo pros outros? Vamos dizer aí, porque aqui eu acho que a maioria não tem ainda filhos casados, né? Como é o meu caso, por exemplo. Eu já tenho filhos casados, mas quando tá fazendo para agradar a sogra, pelo amor de Deus, nossa, pelo amor de Deus, isso é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Maurício Rondelli, entrando na live, o que mais é possível, seja muito bem-vindo, Maurício. Quando você fala que você tá fazendo alguma coisa para agradar a sua sogra, é assim, é o fim da picada elevado à 10ª potência. Por quê? Se você faz para sua mãe, já é um caos. Agora, para sogra, é assim, O que o Gary fala pra gente? Julgadores julgam. Sua sogra vai te julgar de qualquer maneira. Se você fizer, se você não fizer. Então, se você tá fazendo alguma coisa só para agradá-la, como seria ela reconhecer a pessoa brilhante que você é? Como seria você mostrar para ela o lado de quem você verdadeiramente é? Eu acho que quando a gente mostra o lado de quem a gente verdadeiramente é, as pessoas gostam muito mais da gente, porque a gente está sendo verdadeiro. A gente não tem que estar fazendo aquele esforço hercúleo para agradar os outros. Quantos esforços a gente usa para agradar as pessoas? Sabe? Para fazer coisas, às vezes, que você não tem tempo. Não, mas o fulano me pediu, eu tenho que fazer isso de qualquer maneira. Não, a gente não tem que fazer de qualquer maneira. A gente tem que fazer se for leve pra gente. Primeira coisa, é leve pra você? Beleza, faz. Não é leve pra mim. Não faça.
Sabe o que eu falo? Eu digo assim, usa gentileza, tá? Não precisa falar, não vou fazer porque não tô afim. Não precisa disso. Usa gentileza, fala assim, não vou fazer não. Dessa vez não vai dar, porque eu tô com o horário apertado e não vou poder. Ou eu tô trabalhando. Gente, ou eu tô trabalhando é a melhor desculpa do mundo, tá? Por quê? Porque ninguém vai ficar chateado com você porque você tava trabalhando, sabe? Às vezes as pessoas te pedem alguma coisa, com relação à questão financeira, que você não tem condições, mas você fala assim, não, mas vou ter que dar um jeito, vou ter que me virar, sabe? Aí você vai e se vira, pega empréstimo, se lasca todo, quando era uma coisa que a pessoa nem estava precisando verdadeiramente daquilo, mas você faz para quê? Para agradar aquela pessoa. Então, em todos os lugares onde a gente está agradando, fazendo as coisas só para agradar nossas mães, nossas sogras, as pessoas em geral, bora criticar tudo isso agora sim. Pode POC nisso aí, gente. Bora ser quem a gente é. Bora não ficar esperando aplauso das pessoas. Sabe de quem a gente tem que esperar aplauso? Da gente. A gente tem que se olhar e falar assim, cara, no outro dia eu não fazia isso, hoje eu tô fazendo. Uau, que legal, que top, sabe? Parabéns por isso. É isso, é sempre a gente com a gente e não a gente com os outros. É a tal da comparação, quando a gente vai se comparar com as outras pessoas. Se compare com você. Nossa, como eu era um ano. Uau, nossa, eu fazia um monte de coisa que não tinha nada a ver. E agora eu olho e falo, nossa, agora eu cheguei a esse patamar. Olha que legal. É sobre isso. É sobre a gente fazer as coisas para se agradar. Onde você está fazendo as coisas para se agradar? Onde você está fazendo as coisas para você? Sabe? Então, como seria a partir de agora você fazer as coisas mais para você e parar de ficar fazendo tudo só para agradar os outros, especialmente pai e mãe? Mãe, né? A gente tá falando das mães, né? Então, assim, aí me veio até uma coisa que agora, que não era nenhuma coisa que eu tava... não tinha pensado sobre falar isso. Sobre as agendas secretas. Na classe de barras, a gente fala sobre as agendas secretas, né? Que nossas mães colocaram na nossa cabeça. Que agendas secretas sua mãe colocou na sua cabeça sobre vida adulta? Que agendas ela colocou dentro de você sobre você ser a dificuldade que você ia ter para ser uma pessoa adulta, a dificuldade que você teria para ganhar dinheiro, que agenda ela colocou dentro de você, dizendo para você que você não ia chegar nunca lá. Por quê? Porque as mulheres na sua família nunca chegavam a lugar nenhum, não tinham sorte. Ai, puxa vida, que família que eu fui cair, né? Minha família não tem sorte. Em todos os lugares onde você está botando o seu sucesso, as suas alegrias de vida, todos os lugares, gente, em todos os lugares onde você está botando tudo que você imaginava, onde você podia chegar, todos os lugares onde você não tem chegado, onde você poderia chegar, porque colocaram na sua cabeça que você não ia chegar lá nunca. Bora destruir, tirar tudo isso agora, sim. Pode POC nisso aí. Pode POC, gente. Simplesmente pode POC, sabe? Pode POC em tudo que colocaram na sua cabeça, tudo que enfiaram dentro de você, todas as agendas que sua mãe disse pra você que ia acontecer com você. Quando você tivesse filho, você vai ver só, sua vida vai se acabar. Não é? Quem não ouviu isso? Quem não ouviu que quando chegasse na vida adulta você não ia ter tempo para nada? Quem não ouviu que você na vida adulta ia ter que se virar em 1000 para dar conta de tudo? Sabe? Em todos os lugares onde a gente tem se virado em 1000 para dar conta de tudo, onde a gente não precisa dar conta de tudo, bora destruir e descrever tudo agora sim? Sim, pode POC. É isso, gente. É a gente reconhecer nossos limites. É a gente reconhecer que às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar e tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo em paz. E a paz nasce dentro da gente, porque é sobre a gente ter paz e leveza na nossa vida. Muitas vezes a gente não tem paz porque a gente impõe coisas pra gente que colocaram dentro da gente. Então tudo que colocaram na nossa cabeça, de que a gente tinha que dar conta de tudo, de que as mulheres tinham que trabalhar, ser mãe, ser mulher, dar conta da casa, dos filhos e de tudo mais, de ser mãe, de ser filha, né, de ser amiga. Em todos os lugares onde a gente achou que colocaram na nossa cabeça que a nossa vida ia ser muito difícil e complicada, bora destruir, descrever tudo isso agora sim, pode POC nisso aí. Uau, pode POC nisso aí. E eu queria trazer... Ei, Rô, seja bem-vinda, querida.
eu queria trazer também para vocês todos os traumas que você traz de sua mãe. Que traumas que você traz da sua mãe? Porque ela passou por determinada coisa, você acha que vai acontecer exatamente aquilo com você. Ela teve sei lá, ela tinha uma vida boa e tranquila, mas foi à falência. Ou ela tinha uma vida boa e tranquila, mas ficou sem amigas. Ou ela tinha uma vida boa e tranquila, mas aconteceu uma coisa ruim na vida dela. Em todos os lugares onde você ouviu que as coisas iam ser... Se as coisas estivessem indo bem demais, ia ter alguma coisa ruim, ia acontecer alguma coisa ruim na sua vida. Em todos os lugares onde você ouviu que, não, se tá muito tranquilo, muito fácil, vai vir um problemão. Bora destriticar tudo isso agora sim? Pode nisso aí. E não é que elas falavam isso pra gente, seja bem-vinda, Cris. Não é que elas falavam isso pra gente porque elas achavam que ia acontecer uma coisa ruim. Era por proteção, era normalmente para nos proteger. É assim, era a consciência que elas tinham. Agora, o que nós estamos levando também para os nossos filhos, para quem tem filhos? Porque essa é uma grande reflexão, sabe? O que a gente viveu, o que a gente está repetindo, o que a gente está ensinando para os nossos filhos. Porque aquilo vai se perpetuando. E às vezes uma coisa que era para ter sido encerrada vive continuamente na nossa vida, sabe? Vive acontecendo de novo. Então, que traumas que sua mãe teve? Porque uma vez minha mãe quase morreu afogada. Aí você não põe o dedo no pé na praia, você não põe o pé na água, porque minha mãe quase morreu afogada na praia. Que traumas você tem carregado de sua mãe? Que ela fez você acreditar que se você experienciasse isso, ia ser ruim. E você criou medo. Que medos você tem que vieram de sua mãe? Como seria você reconhecer cada um desses medos? Faz uma lista. Vocês sabem que eu amo uma lista. Por quê? Porque a lista traz consciência. Faz uma lista de todos os medos que você tem. Cara, agora veio uma consciência enorme aqui pra mim. Que a sua consciência vem, você tem esse medo por causa de sua mãe. Porque ela falou pra você, nossa, se fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, todo desconhecido que você tem evitado, todas as coisas novas que você tem evitado, porque você fica com medo daquilo que sua mãe disse que ia acontecer com você, bora destriticar tudo isso agora sim. Pode pôr aqui nisso aí. Os medos eram dela. Por quê? Porque ela experienciou aquilo, ela vivenciou aquilo. Então, se ela quase morreu afogada, foi uma escolha dela. Por quê? Porque faltou o quê? O medo, gente, eu gosto muito de trazer, quando eu trago a questão do medo, é você trazer atenção. De repente, ela não verificou se aquele mar tinha uma bandeira vermelha, ela não verificou se naquele mar tinha um salva-vidas próximo, ela não verificou se ela sabia nadar, ela não verificou se estava tendo uma correnteza por ali. Então, quando você traz para o seu racional e fala assim, não, peraí, eu tô com medo, eu tenho medo do mar, beleza. Mas eu tô vendo que o mar tá calmo, tá com bandeira, não tá com bandeira vermelha, né? Tá com bandeira verde, eu tenho um salva-vida ali. Então, o mar tá tranquilo, não tem nenhuma correnteza, o mar não tá puxando. Por que eu vou me impedir de vivenciar essa experiência? Porque eu tô trazendo aquele medo para mim. Então, faz uma lista dos medos que você tem, que vieram da sua mãe, e traz... vai percebendo aquilo ali e vai vendo se faz sentido para você, sabe? Eu, por exemplo, eu tinha medo, já abrindo meu coração aqui, porque eu sou dessas, eu tinha medo de atravessar a rua fora do sinal. Por quê? Porque o que minha mãe falava? Não, se você atravessar a rua fora do sinal, você pode ser atropelada. Sabe quando que eu me livrei disso? Com Axis. Com Axis. Eu digo que eu aprendi a atravessar a rua. Entre 1 milhão de coisas, foi um dos ganhos. Por quê? Porque eu só atravessava a rua no sinal. Mesmo que não viesse carro nenhum de lugar nenhum. Porque eu achava que podia brotar um carro do espaço. Sei lá o que eu achava. Sabe? Então, assim, não é que você não vai ter cautela. Você vai ter cautela. Você vai parar na rua. Você vai olhar para um lado. Você vai olhar para o outro. Vai falar, beleza, não vem carro nenhum. Ou então, o carro tá lá longe, dá para eu atravessar. O quanto muitas vezes estamos inconscientes das nossas limitações. A Cris está falando exatamente, Cris. O quanto a gente está totalmente inconsciente das limitações que a gente tem. Esse negócio por exemplo, de atravessar a rua, quando aconteceu comigo,
Foi assim, foi porque as coisas acontecem com naturalidade, né? Eu tava de um lado da rua, fui, olhei, não, olhei para um lado, olhei para outro, atravessei a rua. Quando eu cheguei do outro lado, eu tipo não acreditei. Eu olhei e falei assim, eu não tô acreditando que eu atravessei aqui no meio. Para mim foi uma coisa tão surreal. E eu vi o quanto eu me limitava, o quanto para mim eu tornava aquilo difícil. Porque às vezes eu tinha que andar um tempão, sabe? Tinha que andar um monte para chegar no sinal. Às vezes não estava vindo carro nenhum, não, mas eu tinha que fazer aquilo. Em quantas coisas da nossa vida a gente está repetindo, quantas limitações a gente traz da nossa mãe, quantos medos a gente traz da nossa mãe que impede a gente de fazer coisas que vão ser incríveis. Sabe? Não come isso que isso pode fazer mal. O que você não come porque você acha que pode fazer mal? Sabe? Sabe aquele negócio, manga com leite? Sabe que isso é mó mito, né? Não existe isso de não tomar manga com leite. Isso tem explicação histórica. Dá um Google aí. Então é isso. Muitas coisas que elas traziam não se aplicam na nossa vida. Então, como seria você ter uma vida mais leve? E como seria você não repassar isso? Como seria você não ter que criar para os seus filhos as mesmas coisas que sua mãe criou para você? Sabe? Tinha mais um ponto que eu queria trazer sobre presentes. E aí não é só para mãe, tá? É uma coisa que eu quero trazer para tudo. É uma consciência que eu tive. Eu falei, gente, eu tenho que colocar isso na live. Porque assim, ó, para qualquer pessoa que a gente vai presentear, a gente pensa muito o quê? A gente pensa numa coisa que a gente gosta, né? Então você vai presentear uma pessoa com uma coisa que você gosta. Mas às vezes não é aquilo que aquela pessoa gosta, ou não é aquilo que aquela pessoa gostaria de receber. Então, você, por exemplo, você vai dar um vestido lindo para sua mãe, né? Nossa, mas eu vi um vestido lindo, maravilhoso para minha mãe, mas sua mãe é da calça jeans. Ela não usa vestido, sabe? Então, e aí não é só para sua mãe, é para qualquer pessoa. Como você está presenteando as pessoas? E aí é assim, ó, você faz aquilo que você quer ou você presenteia as pessoas do jeito que elas querem? Gente, isso é uma consciência muito legal. Vai lá no fundinho, sabe? Vai lá no fundinho para todo mundo que você presenteia. Às vezes é uma amiga. Aí você vai e dá você dá um biscoito, sei lá, um biscoito especial. Aí a pessoa tá de regime. Ela ia gostar muito mais se você desse um café, um chá, um cappuccino, sei lá, qualquer coisa. Bem-vinda, Leila, seja muito bem-vinda. Sabe? Então, o que você está presenteando as pessoas? Como que você presenteia as pessoas? Então, eu queria também convidar vocês a, nesse Dia das Mães, que é um Dia das Mães, vamos trazer uma coisa de especial, de gostoso? Como seria nesse Dia das Mães você presentear sua mãe com algo que ela verdadeiramente vai amar, sabe? Então, às vezes, você vai presentear sua mãe, por exemplo, você vai dar para ela uma experiência e ela queria uma roupa. Ah, mas eu amo fazer massagem. É porque eu ouvi isso recente. Uma pessoa que falou que ia dar uma massagem para a mãe dela. E ela falou assim, na verdade, um negócio de um spa e nananana. E a gente conversando, eu falei, então ela gosta desse negócio e tal. Não, ela nunca foi. Ela não vai. Tudo bem que é legal, pode ser uma experiência legal que ela nunca tenha ido, né? E ela vai gostar. Mas ela também falou que a mãe ia viajar e estava querendo comprar umas coisas diferentes para viajar, umas roupas novas e tal. Será que nesse momento a mãe dela não ia gostar mais de ganhar umas roupas para viagem do que ganhar uma massagem no spa? Não sei. É só pra gente perceber, sabe? É só pra gente perceber que, às vezes, aquilo que a gente tá querendo fazer pra pessoa, a pessoa não vai gostar tanto, né? Não vai ser aquilo que vai ser uau. Então, como seria você presentear sua mãe de uma forma que ela vai assim, uau, eu amei isso. É assim que eu tento presentear as pessoas. Para quem gosta de experiência, é uma experiência. Para quem gosta de coisa... Por exemplo, vou contar aqui para vocês. Tem uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa muito próxima. Mas será que um dia ela vai ver essa live? Não, ela não vai ver. Uma pessoa querida e próxima, mas que não vê minhas lives. Porque tem isso também, né, gente? Pessoas queridas que não veem a nossa live. Ela me presenteou com uma coisa que ela ama, que é planta. Aí me deu uma planta linda, chiquérrima, uns negócios lá,
Gente, se um dia ela vira essa live... não tem problema, não vai ver não. Com um vaso maravilhoso, sabe? Lindo, maravilhoso. Gente, eu não sou da planta. Desculpa. Ela sabe que eu não sou da planta. Mas me deu a planta. Preciso dizer que a planta... É isso, né? Pereceu? Não sou da planta, cara. Mas ela escolheu as plantinhas, sei que lá. Não sou, sabe? Então, tá. Aí você pode falar assim, mas você podia despertar. Tá, eu podia. Pode rir à vontade, que é sobre isso. Cris, é assim que acontece, né? É desse jeito. Aí a pessoa pode falar assim, eu vou dar pra ela pra ver se ela desperta. Pode ser. Mas dá uma sondada antes, né? Dá uma sondada. E também não vai me dar presente pra casa, tá? Dia das Mães não é presente pra cá, não vai me dar uma panela. Gente, uma vez, essa eu posso contar. Eu ganhei da minha sogra uma panela. Tudo bem, era uma panela top, era uma panela especial, não sei o que lá da panela. Eu não tinha panela, eu disse que eu queria panela, sabe? Foi boa a intenção, mas, cara... Ganhei uma panela, sabe? Que mais é possível? Não, hoje em dia não, minha sogra, cara, me dá ótimos presentes, eu amo. Ela me dá o que eu gosto. E eu dou a ela o que ela gosta. Então eu vou na loja específica, que eu sei que ela ama as coisas daquela loja, que se eu der algo que ela não gostou, não tem problema, porque ela vai lá trocar e tá tudo certo, entendeu? Então, Cris, antigamente, isso é muito antigamente, né? Eu tô falando de quando eu era super recém-casada, né? Minha sogra sempre me dava coisa de casa no Natal e aniversário, nunca gostei. Ivana, a sua também. Gente, eu imaginava que só a minha tinha tido essa ideia. E hoje em dia que eu sou sogra, né? Pergunta se eu vou dar pra minha nora de Dia das Mães uma panela. Jamais, não. É pra ela, né? É pra aquela pessoa. Então, é pra ela se sentir feliz, pra ela se sentir amada, né? Porque é sobre isso, a gente se sente amado. E todo esse cuidado que a gente tem cria muito pra gente e pros outros. É assim. Agora, o que é legal? É legal a gente dar um exemplo também, né? Então, que nem eu falei, a minha sogra me dá coisas incríveis e eu também apresentei dentro do melhor que eu posso. Então, é sobre isso. Hoje, inclusive, você é pra comprar um presente... Comprar o presente da sogra, rapaz. Comprar uma coisa bem especial e bem bacana. Então é sobre isso, gente. Era sobre isso que eu queria falar hoje. Gratidão, Cris. A Cris falando assim, já te falei que tu é à frente do teu tempo. Gente, você sabe que eu tenho ouvido tanto isso, que eu sou à frente do meu tempo. Adoro isso. Gratidão por isso, sabe? Porque é isso. É como eu me sinto. Na verdade, é como eu me sinto. Agora eu já sei que eu não posso te dar planta e nem coisa de casa. Não, Ivana! Aliás, Ivana, seu potinho daquela sobremesa, aquele doce que você trouxe, já está aqui prontinho para lhe entregar. Não, pode me dar sim. Pode me dar. Tá, mas não é aquilo. Eu não vou achar o uau. É sobre isso, gente. É sobre você não achar o uau, né? As pessoas às vezes falam assim, que nem alguém presenteia com chocolate. A pessoa vai dar aquele chocolate caríssimo, sabe? Aqueles... top, sabe, Dengo, sei lá o que, né, Copenhague, enfim, aquela caixa maravilhosa. Falou, rapaz, eu amo, eu dou valor, né, pra isso. Mas tem gente que não dá o mínimo valor, sabe? Então você vai dar isso, em vez de gastar uma fortuna num chocolate, dá outra coisa pra pessoa que ela vai gostar mais, sabe? É sobre isso, é sobre as coisas que a gente vai fazer para agradar a pessoa. Mas ela tá de dieta. Pô, não vai dar chocolate pra pessoa. É isso, o que mais é possível. Mas a minha sogra, ela adora uma experiência. Então, que tal levar ela para jantar num restaurante topíssimo? Tá? É sobre isso. Rosângela, você não gosta de chocolate? Pelo amor de Deus, o que mais é possível? O que mais é possível? Você sabe que você é a segunda pessoa no mundo que eu conheço que não come chocolate. Eu tenho uma grande amiga também que não come chocolate. É sobre isso. É sobre isso. E a pessoa vai te dar um chocolate presente? Toma aqui de presente? Não, muito obrigada. Foi mal aí. Gente, então era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Pra gente rever a nossa relação como mãe, como filha. E o que a gente pode fazer de diferente, sabe? O que a gente pode fazer de novo. O que a gente pode criar de novo na nossa relação com a nossa mãe.
Ah, sim, porque eu falei sobre isso, sobre o que a gente copia e tal, mas também tem a ver com a nossa relação com a nossa mãe. O que a gente pode fazer de diferente? O que a gente ainda não está fazendo que se a gente fizesse ia ser muito legal para a nossa relação? Ah, minha mãe já não está mais aqui. Não, tudo bem. A minha, por exemplo, já não está, mas mesmo assim, sabe? E se tivesse? Né? É pra gente expandir sobre isso. O que você pode fazer com as outras pessoas? Que seria bacana, né? Mas para quem tem mãe, o que você pode fazer de diferente, trazer de novo para a relação de vocês? O quanto você ainda não está dando o seu melhor para ela? Como seria você dar, nesse Dia das Mães, o seu melhor para sua mãe? É sobre isso, né? Pessoal, gratidão pela presença de vocês, valeu demais vocês estarem aqui, mais uma quarta-feira, semana que vem a gente está de volta. Um beijo no coração de vocês. Para quem é mãe, um felicíssimo Dia das Mães, que seja um dia incrível para você, que seja um dia gostoso, especial e que você receba do universo todos os presentes que estão destinados a você. Se abra para os presentes do universo, se abra para as infinitas possibilidades do universo que mais é possível a partir de agora. Um beijo no coração e até semana que vem, pessoal. Valeu, beijo!